Que a paz do Cristo nos envolva a todos e que seja o nosso clima espiritual, onde vamos estudar mais uma lição do Evangelho que a doutrina espírita revive para nós. Hoje o nosso estudo está a cargo do nosso amigo Norival. Ele estará abordando o tema Jesus, o pão da vida. Então vamos entender com ele, o significado desse tema, com certeza e de muita profundidade, pois que Jesus é essa mensagem superior que vem nos falar do verdadeiro amor, desse alimento espiritual, que é o pão da vida. Então nós vamos iniciar nosso encontro. Todos são bem-vindos, nossos irmãos da internet também são muito bem-vindos e poderão estar assistindo estas explicações da noite. Nós vamos nesses momentos serenar nossas mentes, nossos corações, buscar a presença amorável desse mestre de amor, que está sempre pronto a nos ajudar, a nos envolver em seu amor, em sua luz, nos fortalecendo na fé, na esperança, na alegria de viver. Teremos hoje, então, esse estudo importante sobre esse mestre de amor, o pão da vida. Que os nossos lares poderão estar recebendo essas mesmas inspirações, essa mesma luz. Enfim, todos nós possamos estar recebendo esse amparo, essa proteção, o Norival no seu trabalho, que ele possa ser inspirado pelos benfeitores amigos, seu anjo da guarda, para que a sua mensagem seja essa mensagem clara, onde todos nós possamos entender, receber estas orientações. Em vosso nome divino amigo, nós iniciamos o nosso encontro, confiantes na vossa proteção, no vosso amparo, nas inspirações dos benfeitores espirituais, envolvendo igualmente esta casa que se estende para além das paredes materiais. Obrigado, Senhor. Obrigado, bons espíritos. Que o Senhor nos ampare e ampare o nosso irmão no seu trabalho. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações nessa oportunidade que deixamos os nossos lares e escolhemos e optamos estar aqui para aprender um pouquinho mais das lições do Evangelho, das lições de Jesus. E hoje o tema: Jesus, o pão da vida. A multiplicação dos pães que Jesus realizou traz muitas lições interessantes e é tão importante que está replicado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas, nos falam deste momento que foi impactante aos olhos do homem e que tem sido até hoje. Jesus tinha se retirado para descansar um pouco e a multidão foi atrás dele. No texto fala que Jesus foi tomado de compaixão por aquela multidão que o seguia. E no texto também fala, então, que ele foi tomado por compaixão. Era um rebanho precisando do socorro do corpo, mas principalmente do socorro espiritual.
Na verdade, há uma semelhança entre eles, aquela multidão, há 2000 anos atrás, e nós, porque todos nós precisamos de Jesus no nosso coração, na nossa vida, pois todos nós trazemos o quê? Muitas dificuldades, muitos desafios em nossa caminhada, em nossa jornada. O que nos chama a atenção é o fato de estarmos praticamente 2025 anos que Jesus esteve aqui conosco, nos apresentando o caminho, mostrando e vivenciando como exemplo vivo. Ele só não disse, ele vivenciou. E há um porém, continuamos, a maioria de nós, presos aos vínculos materiais. A nossa miopia espiritual é tão grande que não conseguimos dar o verdadeiro valor às coisas, o verdadeiro entendimento e principalmente a aceitação das leis que regem a vida e que, querendo ou não, todos nós estamos inseridos nela, aceitando ou não, entendendo ou não. As leis que regem a vida é para todos nós. Muitos de nós ainda estamos presos ao fenômeno da multiplicação dos pães. Estamos presos nas mesas girantes. Procuramos até hoje qualquer lugar que possa produzir algo que nos escape a compreensão. E mais do que isso, que faça algo em meu favor, sem que eu precise fazer nada. Que tire de mim as minhas dores, que tire os meus problemas, que tire os meus desafios, os meus obstáculos. Queremos ver algo miraculoso, que simplesmente possa ser feito, sem eu ter o mínimo de esforço para a sua realização. Mas voltando à história, a maioria de nós ficamos pensando o quê? Gente, como é que Jesus conseguiu multiplicar 5 pães e 2 peixes? Mas será que isso é possível? Como assim? Do nada ele fez isso? Mais que isso, ele alimentou uma multidão que está escrito lá, de mais de 5.000 homens. Porque naquela época, crianças e mulheres não contavam. Então, vamos pensar e analisar um pouco essa questão. Jesus, cujos conhecimentos dele estão muito além dos nossos juízos e critérios humanos, por que será que ele não poderia realizar isso? Será que ele não poderia realizar esse feito? Quer dizer, que dúvida que nós temos? Jesus é o governador da terra que controla todo este planeta e que colaborou desde a formação da terra em que habitamos, desde o seu início, quando era o quê? Uma bola de fogo. Então Jesus, desde então, ele vem trabalhando na terra. Será que por um acaso ele teria alguma dificuldade de multiplicar os pães? Então já percebemos que não. Na visão espírita, a multiplicação dos pães e peixes tem 2 interpretações principais. A materialização do alimento através da mediunidade de Jesus e dos discípulos, usando o que? O fluido cósmico e o seu profundo simbolismo espiritual, representando a importância de alimentar tanto o corpo quanto a alma. Se nós olharmos agora a multiplicação física, além de ser um ato de amor para suprir a necessidade da multidão, por Jesus, ensina que devemos o quê? Ofertar o pouco que temos para que o Cristo o multiplique, transformando nossas boas intenções em algo maior. Interpretação material. Fenômeno mediúnico. O Espiritismo entende o evento como sendo um fenômeno de materialização, onde Jesus utilizou sua mediunidade de efeitos físicos
e o fluido cósmico universal para materializar os pães e os peixes. Colaboração espiritual. Os discípulos também teriam colaborado neste processo, demonstrando que os fenômenos mediúnicos não se limitam a uma única pessoa, a um único indivíduo. Realidade do fato. A multiplicação não é vista apenas como uma parábola, mas como um evento real que ocorreu, com a explicação dentro das leis naturais do universo, segundo a doutrina espírita. O grandioso de tudo é que, multiplicando o pouco que lhe foi dado, produziu o muito que a multidão reclamava. O que nós precisamos pensar, qual que é o sentido dessa metáfora, desse registro, desse símbolo? Ele nos convida a pensar na nossa postura diante da legião dos famintos que estão por toda parte, em nosso caminho, vivendo as mais diversas experiências ao nosso lado, em nossa frente, por onde quer que nós olhemos e experimentando o desânimo diante de tanta dor, de tanta dificuldade. Então a pergunta é: como é que eu tenho feito diante dessas experiências, as quais eu também muitas das vezes faço parte? Como é o meu comportamento? Eu estou parado? Eu estou junto com as minhas dores, tentando ajudar o outro e nós caminharmos juntos? Ou eu estou simplesmente ignorando? Como é o meu caminhar? Mas vamos lembrar, Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos. Só que ele não faz isso sozinho, ele usa os discípulos como intermediários. Olha que interessante. Podemos então perceber que na ação de Jesus, o seu trabalho de edificação do reino de Deus em nossos corações é um trabalho de solidariedade, de amor, de carinho. Jesus, sendo nosso modelo e guia, governador da terra, poderia e pode fazer tudo o que fez e muito mais, sozinho. Entretanto, Jesus não abriu mão de contar com o auxílio de todos. E ele nos dá a prova disso quando ele reúne o seu colégio apostólico. Como eram os apóstolos de Jesus? Vamos pensar um pouco. Como eram? Ele reúne 12 homens simples, rudes, ignorantes, cheios de viciações de caráter, cheios de defeito, para mostrar para a gente que os colaboradores de Jesus é quem? Somos todos nós. Somos nós os colaboradores de Jesus. Pessoas simples, ignorantes, cheias de defeito, cheias de equívocos, imperfeitos. E ele conta com todos nós para alimentar a multidão faminta. Ele contou com a intermediação dos discípulos para curar os males criados por quem? Quem que cria os males? É os outros que criam os males? Não é. É nós mesmos que criamos nossos próprios males. Nós plantamos, nós colhemos aquilo que nós plantamos, mais cedo ou mais tarde. Pelos desvios, por exemplo, da vontade, na sucessão das nossas existências sobre a terra, porque nós não estamos aqui numa encarnação. Haroldo diz que nós já tivemos mais de 300 encarnações. Custa crer, então, na migalha de bem que possuímos em nós mesmos. Se olhar bem, vamos enxergar o que nós estamos semeando. Na maioria das vezes, gente, nós estamos semeando tanta coisa ruim. Nós estamos semeando tanta violência. Estamos semeando o mal através do nosso egoísmo diante da vida. É semear.
E não precisa ser fora, não. Às vezes nós estamos fazendo isso dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, da forma como a gente se trata, como a gente lida. Todos nós espíritas temos conhecimento suficiente para saber que Jesus, por ser o governador da terra e um espírito puro, Jesus, espírito puro, tem total condição de manipular os fluidos e multiplicar os pães e os peixes tranquilamente, sem pôr a mão, só com a vontade de Jesus. Ele faz isso. Para os mais céticos, ainda pode até duvidar, dizendo assim: mas será? Pensemos um pouco. Conhecemos a água, e a água, ela se apresenta, por exemplo, para todos nós no quê? No estado líquido. Mas ela é feita de quê? Por duas substâncias químicas, uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, que quando condensado, transforma em água. A manipulação. Dois elementos químicos. Agora, nós conhecemos a água e Jesus, o Espírito puro. Conhece o quê? Então, em nenhum momento, o que é importante? Jesus não fez um milagre, porque não há um milagre. Milagre é algo que a gente não entende, né? Que cria-se do nada. Ele apenas usou a lei da natureza, que rege a vida, estamos inseridos, e combinou os fluidos. Muita coisa que atribuímos a milagres, na verdade, são conhecimentos que não dispomos ainda na vida. Porque vamos chegar lá, todos nós vamos chegar lá. Mas um dia vamos conhecer e com certeza utilizar para o bem comum. Agora, com quem nós identificamos nessa passagem? Acredito que hoje todos nós estamos como aquela multidão. Aquela multidão que foi atrás de Jesus, que seguia Jesus. Alguns perdidos no caminho, outros esperando um milagre, outros buscando uma esperança, mesmo que mínima, com muito medo do novo e ao mesmo tempo não vendo nada mudar em sua vida, procurando às vezes até um sentido de viver. Procuramos algo que às vezes nem sabemos o que é, mas nós sentimos muita falta. A gente se põe a pegar assim: gente, eu sinto falta alguma coisa, mas eu não sei o que é. O que será que falta? Porque na multidão se encontrava pessoas com todos os objetivos. Aquela multidão que seguiu Cristo lá, e mesmo hoje, se encontraram então pessoas com N objetivos. Curiosos, enviados de César, alguém tentando tirar proveito do momento, alguém tentando provar que aquilo que ele fazia tudo era uma fraude. Isso tudo estava lá no meio da multidão. Alguns torcendo então para dar errado, para falar assim: tá vendo? Eu falei aí, ó, deu errado. Sabe que tem gente que torce às vezes perto da gente assim para dar errado, só para depois falar assim: tá vendo? Eu falei, ia dar errado, deu errado. Então, procurando algo que estivesse fora da lei ou da compreensão da época, e muitos mesmo, talvez a maioria, realmente com fome espiritual e física, querendo receber algo que pudesse diminuir o sofrimento e proporcionar uma nova vida. Que vida nova? Todos nós queremos de muitas alegrias, mas não essa alegria falsa, ilusória, que vai do dia para a noite embora, mas aquela alegria real, aquela alegria que realmente vem de dentro para fora. E nós estamos alegres como um todo, e não apenas se sentindo alegre, porque quando eu estou, então já faz parte de mim. Enfim, o que todos queriam? Uma nova oportunidade. Qual a missão do Redentor? Qual que era a missão do Redentor? Era e é saciar a fome da humanidade. Todo pecador, todo equivocado é um faminto. Por essa razão,
Jesus afirmou no seu evangelho: eu sou o pão que desceu do céu, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Simplesmente por quê? Porque fome e sede todos nós temos. Não há ninguém no planeta Terra aqui que pode falar assim: eu estou farto, farto de fartura, eu estou completo, não tenho fome. Ao contrário, então não tem ninguém aqui que está farto. Temos fome de pão, temos fome de luz, temos fome de paz, temos fome de amor, mas não esse amor vulgar, é amor em sua plenitude. Pensando bem, se nós relacionarmos bem, esse mundo é um mundo de famintos. A fome de pão é a que mais nos comove, porém não é a que é mais digna de lástima. Que diremos, por exemplo, da fome de amor? Que diremos daquele que quer tanto ser querido e às vezes a pessoa passa a vida inteira sem que alguém o queira, sem ser querido de verdade, não apenas da boca para fora. Fome de não ter o conhecimento suficiente para a compreensão da vida maior, fome da paz que a criatura humana tem buscado incessantemente, mas de uma forma equivocada, porque buscamos a paz nas coisas exteriores, tentando nos pacificar pela violência. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Usando a força, eu quero a paz, mas usando a força, usando a imposição. Isso é autoritarismo. Os fortes dominando os fracos. Digo isso não apenas das nações. Gente, é no próprio relacionamento humano, seja pessoal, profissional, na sociedade. Nós tentamos manter a paz, às vezes dentro do nosso próprio lar, à custa da submissão de alguns, de uma classe, de uma etnia, do companheiro, da companheira. Às vezes, senão não tem paz. Isso não é paz. Às vezes pode ser até obediência, mas não é paz. Busca a paz onde não vai ser encontrada, porque a paz que todos nós almejamos, que cada um de nós almeja, na verdade está dentro de nós. É um processo de transformação e construção coletiva. Essa transformação começa quando nós abrimos os olhos da alma, não os olhos do corpo, os olhos da alma. Nós abrimos os ouvidos do coração e vamos perceber a fome daqueles abandonados, daqueles que não encontram um braço amigo, a mão acolhedora, um coração aberto para a fraternidade, a fome daqueles que estão perambulando pelas ruas e que são indiferentes para a maioria, que são invisíveis pelos próprios irmãos em Deus. E o divino dispenseiro continua hoje como outrora, distribuindo o pão que alimenta o espírito e a linfa que refrigera os corações. E ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, nunca mais terá sede. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Então o Espírito requer o alimento para o corpo. Como Jesus disse, não só de pão vive o homem. Já passaram muitos séculos. E ainda muitos de nós estamos presos ao fenômeno. E não conseguimos enxergar mais além. Muitos ficam tentando, aos olhos materiais, tentando entender. Gente, mas como é que ele fez? Como é que será que ele fez? Sem entender a essência, a grandeza do ensinamento proposto.
Vamos voltar à história. Jesus começa a pregar. O dia começa a declinar. Quando escurece, os discípulos chamam Jesus e aí pergunta para ele: Mestre, não seria melhor a gente dispensar essa multidão? Porque aqui não tem o que comer. E todo mundo está muito cansado. E dessa forma, eles poderiam ir às aldeias mais próximas e tentar algo para comer. Porque o local onde eles estavam era mais ou menos deserto. E ninguém havia trazido nada para comer. Então eles fazem essa pergunta a Jesus. E Jesus traz a resposta. E a resposta de Jesus é algo muito interessante, que nos faz refletir. E Jesus, uma frase pequenininha, fala assim: dá-lhe voz de comer. Olha que interessante. Os discípulos preocupados com aquela multidão. Como é que vai alimentar? Esse povo faz 3 dias que está andando. E Jesus então responde: dá-lhe voz de comer. O primeiro impacto dessa resposta é bem forte. Eram 12 discípulos. Mas vamos pensar, mas como assim? Jesus não disse em nenhum momento assim: deixa comigo, eu cuido. Não foi isso que Jesus disse, não é? Ele, tendo compaixão da multidão, disse para eles: dá de vocês, dá o que você tem. É isso que Jesus disse. Vamos pensar, nós, hoje, as pessoas que nos procuram, e às vezes, nós ficamos contrariados, né, da pessoa às vezes bater na nossa porta, pedir alguma coisa, ou nos abordar em algum determinado momento, principalmente comida, né? Às vezes, dependendo do momento, nos incomoda. Às vezes, queremos o quê? Nos livrarmos deles o mais rápido possível. Senão, dá para até fazer uma analogia ali, né, pertinho. Gente, não é melhor nós deixar eles embora e eles procuram de comer? Como tem sido o nosso comportamento? É como Jesus fez? Tendo compaixão? Ou nós estamos dispensando eles? Então, nós temos dispensado quem nos procura com fome de pão material e espiritual? Nós temos dispensado, mandado eles embora, por preguiça, por medo, por não ter empatia? Ou nós temos tentado matar a fome, seja material ou espiritual, daqueles que nos abordam? Essa é uma pergunta interessante para a gente cada um responder. Interessante, porque essas pessoas não aparecem do nada. Vamos pensar um pouco. Não aparece do nada. Será que a misericórdia divina não enxergou naquele momento a possibilidade de nós, os abordados, fazermos alguma coisa e sermos úteis? E a espiritualidade, a misericórdia divina não nos envolve, não nos enviaram eles para que a gente possa naquele momento dar um prato de comida, dar um pão, dar qualquer coisa que a gente tiver, né? Não precisa necessariamente ser isso ou ser aquilo. Então, grandioso momento para colocar em prática o que nós temos aprendido, de tanto estudar, de tanto ler, de tanto ouvir as lições de Jesus repetidamente. Momento único para nós fazermos a diferença para nós e para eles. Olha que interessante, olha que visão interessante. Às vezes, pela aparência, gente, tem um outro ponto interessante, viu? Nós nos enganamos e temos a pretensão e a ideia de que eles que nos procuram são os mais necessitados. Precisamos tomar cuidado, porque às vezes
Nós somos mais necessitados do que eles que nos procuram. Porque às vezes eles nos procuram para que a gente mate a fome material e temos a oportunidade de falar algo de nós que possa auxiliar, despertar aquele irmão. E às vezes nós somos os mais necessitados e a misericórdia divina está nos enviando esses irmãos para que a gente saia da gente. Então, é uma grande oportunidade de sermos úteis na obra divina, em favor deles e em favor nosso. Porque nós podemos ser ferramentas do bem na mão de Deus. Mas como que nós vamos fazer isso? Tem o como também. Eu dei o alimento, beleza? Conversei um pouco. Mas e a caridade? Porque nós precisamos atender esses irmãos sem julgamento. É o que Jesus nos pede, sem julgamento, sem condição, sem análise, sem justificativa, porque Jesus também diz para nós que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Olha que interessante. Então nós não podemos julgar, que a mesma régua que nós julgarmos qualquer pessoa ou qualquer atitude, nós seremos julgados. A régua é a mesma. Nós não podemos pegar uma régua desse tamanho aqui para julgar o outro, e quando for a gente fala, cadê uma régua? Não, a régua é bem pequenininha para me julgar. Não, não vai ser assim não. A régua é a mesma. Para nós, para eles. Então nós podemos fazer o bem. E aí, lógico, o que nós temos feito em vários séculos? Deixamos a oportunidade passar mais uma vez de tantas que já se foram, ou essa oportunidade agora eu vou fazer a diferença. Um dos companheiros aqui, um dos fundadores da casa, disse assim, uma historinha que eu nunca esqueci. Você vai numa praia, eu acredito que a maioria aqui já foi numa praia, e a maré vai trazendo aquelas conchinhas, e todo dia passava uma pessoa, pegava a conchinha e jogava na água, pegava a conchinha e jogava na água. E alguém falou assim, escuta, mas você está ficando doido? Você não vai salvar, olha quantas estão morrendo. E ele falou assim, olha, você está vendo essa daqui? Pegou no chão. Você está vendo essa daqui? Estou. Para essa eu vou fazer a diferença. E aí mencionou a água de novo. Então nós não vamos salvar o mundo, mas nós podemos fazer a diferença. Para um, para dois. Mas os discípulos ficaram atônitos, sem entender. Caramba, como é que nós vamos, Como é que nós vamos alimentar essa multidão? Então, a tarefa cabe a todos nós que temos a oportunidade de conhecer o Evangelho redivivo, como hoje, por exemplo, nesta casa, nesse momento, onde Kardec traz para nós o entendimento das parábolas crísticas, agora interpretado pelos nossos corações, ignorantes espiritualmente falando, mesmo passado muito tempo, nós somos os mesmos lá de outrora, ignorantes da outrora, da época do Cristo, somos nós mesmos. Nós podemos fazer a diferença da agora em diante, porque nós estamos nos arrastando. A gente lê assim e fala assim, mas na época do Cristo, não, gente, era nós que estávamos lá, um pouquinho para trás, ou junto na contemporânea do Cristo, ou um pouquinho para frente. Nós vivemos tudo isso. Olha que interessante. Então vamos lembrar, o convite de Jesus é muito simples para todos nós. Dá-lhe vós de comer. Essa é a resposta de Jesus para os discípulos, e é para todos nós. Dá-lhe vós de comer. Chegamos aqui, graças a Deus. Vou agora usar essa casa. Nessa casa. Mas cada um aqui sabe as dificuldades que já passou, as lutas internas que viveu e que vive, que você já venceu para chegar até aqui, para estar aqui neste momento de aprendizado.
E o que nós podemos fazer de agora em diante? Nós podemos ser protagonistas da nossa própria história. Nós podemos fazer a diferença. Percebem que em nenhum momento o mundo vai parar ou vai voltar e esperar a nossa vontade. O mundo não para. Nós conseguimos parar o relógio? Alguém consegue parar o relógio? O mundo não para. Nada vai nos esperar. Nada vai esperar o nosso despertar. Somos nós que precisamos nos engajar à vida que não cessa. Então, que tenhamos coragem de entrar neste mundo difícil, como estamos vivendo, e fazer a diferença no miudinho, das coisas pequenas, para que de repente Deus, confiando em nossa boa vontade, confiando em nosso esforço, nos aproveite em coisas maiores, como na parábola dos talentos. Lembra as parábolas dos talentos? O que enterrou na terra, o que fez render, é a mesma coisa. Somos nós. E Jesus nos dá o exemplo de que nós não devemos, em momento algum, circunstância alguma, abandonar o nosso próximo, mesmo que as coisas estejam muito difíceis. Por mais difíceis que estejam, nós temos que ir junto. Talvez a resposta de Jesus ressoe até hoje em nossa mente, em nossos corações, aos discípulos e a nós, sem termos uma resposta ainda concreta. Na verdade, não podemos mais, gente, dizer que não conhecemos Jesus. Por quê? São várias encarnações. E com certeza, alguma delas, ou na maioria delas, tivemos contato muito próximo com Jesus. Então, dizer que não conhecemos Jesus, já não dá mais para usar essa desculpa para não fazer. O nosso problema de agora é de decisão, é diferente. Decisão. Aceitar Jesus, seguir ou ignorar. Decidir, enfim, como vamos viver, sem condicionamentos. Não há barganha. Não há barganha. Não há troca. Voltando para a história e completando a resposta de Jesus, Jesus faz uma pergunta para os discípulos e pergunta assim: que tendes? Antes era dar-lhe voz. Aí Jesus disse para os discípulos: que tendes? Nos ensinando algo muito interessante, que para multiplicar em nós, para Jesus agir em nossas vidas, nós temos que dar algo para que Ele multiplique. Simples assim. Simples assim. E a pergunta de Jesus: que tendes? Então essa pergunta ressoa no íntimo da nossa alma, que para muitos ainda sem resposta, pois não conseguiram decidir até hoje. Dai-lhe voz de comer. Jesus está pedindo que a gente possa oferecer aquilo que todos nós podemos dar, porque Deus não é injusto. Ele dá oportunidade iguais para todos nós. Então, a comida, o alimento, aqui, está nos convidando a ser, na vida dos nossos irmãos, é aquilo que nós temos dentro de nós. Porque às vezes, a gente pode ser aquele alimento amargo, aquele alimento azedo, aquele alimento indigesto, para muitas pessoas próximas de nós, não é longe não, próximas de nós, com a nossa intolerância, com a nossa impaciência. Quando alguém se propõe a falar com a gente e a gente logo explode, você nem ouviu outra pessoa, você já explodiu. Nós não deixamos a pessoa nem falar, ela nem termina a frase, nós já fomos embora, porque não temos paciência, porque não temos empatia. Infelizmente, hoje, para muitos, às vezes somos o alimento
podre. Mas o Cristo nos convida a darmos nós de comer. O melhor de nós. Dar da nossa fortaleza moral. Dar da nossa esperança. Dar da nossa paz. Dar do nosso esclarecimento. Porque isso nós já temos condição e temos cultivado dentro de nós. E nós podemos repartir esse pouco que nós já temos. Vamos lembrar, não estamos no mundo para competir com ninguém, ser melhor que ninguém. Todos nós, independente das suas carências, vão vencer. Ninguém nasceu para falir. Todos vão vencer. Todos, sem exceção. Jesus disse: nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá. Nenhuma ovelha. Não, vai perder? Não, nenhuma ovelha vai. Então não tem vencedor, não tem perdedor. Existe resultado de experiências bem-sucedidas e outras que não deram certo. E precisamos fazer novamente, até dar certo, porque vai dar certo. É só nós nos dedicarmos. Por isso, Jesus nos diz sempre: levanta-te e anda. Ele não disse só levanta, e nem só anda. Ele levanta-te, começa de novo. Vamos para frente. Caiu, tomou um tombo, levanta-te e anda. Levanta, ergue. Eu errei, agora eu não vou errar, agora eu vou fazer diferente. Para que nós possamos ser este alimento, precisamos tê-lo cultivado. Afinal, se passaram 2000 anos, mesmo que a nossa construção de valores e virtudes sejam parcos, sejam pequenos dentro de nós, mas que ele tenha germinado, florescido e frutificado, e aí nós conseguiríamos oferecer aos nossos irmãos o que temos. Mas os discípulos, espantados com aquela pergunta, disseram: mestre, nós temos 5 peixes e 2 pães. E Jesus então pediu que trouxesse os 5 pães e os 2 peixes à sua presença. Levou o pensamento ao alto, orou e entregou aos discípulos para que eles distribuíssem a multidão. Vamos decidir experimentar servir ao bem. O mundo nunca precisou de pessoas corajosas no bem como hoje, para levar adiante tudo aquilo que a gente já sabe. Trazemos em nossos corações, é começar a fazer a nossa parte diante da vida, lembrando que Jesus disse: fora da caridade não há salvação. Jesus não disse assim, fora do espiritismo não há salvação, fora da igreja não há salvação. Não foi isso que ele disse, não. Ele disse: fora da caridade, porque o bem é para ser praticado e vivenciado por todos, independente de religião, se você tem ou se você não tem. É a prática do bem. Todos nós somos convocados pelo Cristo para levarmos para o mundo este alimento que Ele nos oferta todos os dias, para fortalecer a todos de boa vontade. Nós mesmos somos aqueles que vão levar o alimento para a multidão esfomeada, pão para o corpo e pão para a alma, porque somos todos carentes de amor, somos carentes de carinho, de consolo, de acolhimento. Precisamos sempre dividir. E olha que interessante, a matemática de Deus é diferente. Olha para vocês verem. Ele diz o seguinte, vamos analisar o seguinte: por quanto mais a gente divide, mais Deus multiplica. Quanto mais Ele multiplica, mais a gente divide. A gente vai meio sem entender, né? Vocês entenderam? É simples, não é? Então, quanto mais a gente divide, quanto mais você reparte com as pessoas, mais Jesus vai multiplicar. E quanto mais multiplicar, mais você tem a oportunidade de dividir. Sejamos nós, então, a semente do bem, as sementes bonitas e belas que Jesus na terra plantou. E tem cuidado, com muito desvelo, com muito carinho, como uma criança tenra de idade requer os cuidados.
A parábola do semeador, ela vem muito ao nosso auxílio. Com certeza, todos nós sabemos dela. O semeador saiu a semear, jogava semente no caminho, nas pedras, no espinheiro e na terra fértil. Jesus é o jardineiro, o semeador de nossas vidas, e Ele tem semeado nós, as sementes. Nascemos em várias e múltiplas encarnações, e cuidando de nós com muito carinho, as suas sementes, oferecendo as melhores condições para nós, sementes. Porém, sempre respeitando o quê? A nossa vontade, exercendo o nosso livre-arbítrio. Jesus nunca nos impôs nada, Ele sempre oferece o melhor caminho e respeita as nossas escolhas, que iludidas e confusas, mas é o nosso querer. Nos lembrando sempre também, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Podemos escolher sempre, mas também arcar com o resultado de nossas escolhas. Isso é justo, isso é justiça. Mas qual é o objetivo de Jesus? Para que nós, ao sermos lançados na terra, pudéssemos multiplicar o bem, multiplicar o amor, multiplicar a paz, a concórdia, a benevolência para com todos. Mas, no caminho, nem quisemos saber do Evangelho. Foi quando os passarinhos, metaforicamente, nos consumiram. Em meio às pedras, cresceu de novo, e não criamos raízes do Evangelho em nossos corações. Somos nós, em vidas que se foram sufocadas pelos deslizes materiais, não tinha raízes para sustentar o conhecimento de amor em nós, não crescemos. Em meio aos espinhos, nós ficamos tão empolgados pelo Evangelho, e agora falamos a nós mesmos, agora vai. Mas, escolher entre Deus e Mamon, como diz o Evangelho, dizemos a nós mesmos, como abrir mão de todas essas ilusões que a vida proporciona. São tantos que quero viver tudo de uma vez. E a gente aprendeu então na parábola que obviamente crescer um dia, tudo isso, servindo a dois senhores, ficou sufocado e os espinhos tomaram conta e nós não demos conta de novo. Mas enfim, um dia a semente da parábola deita raízes. Esse é o momento unitário para todos nós, é o momento em que podemos ser úteis a Deus e multiplicar o pouco, rendendo 100 por 1, 1000 por 1, neste jardim imenso de almas como nós, crescendo no jardim divino, cuidado pelo jardineiro Jesus, que nunca desiste de nós. Não é fácil ser excelente, não tenhamos ilusões. Ele fala de maneira metafórica, a semente na terra, na escuridão, na solidão da terra, o que ela passa? É o que temos passado. A semente ali é consumida pela lama, que invade e que envolve, mesmo assim, ainda em seu interior, a semente permanece latente, consciente de que um dia ela vai florescer. Somos nós na terra, estamos agora, enfim, com o Evangelho latente em nossos corações, no mundo, no meio da lama, que seja no mundo, mas não para o mundo, mas que nunca mais deixamos a lama chegar em nossos corações, permanecemos como sementes fiéis de um jardineiro que é Jesus, que é fiel a Deus. E Jesus espera de cada um de nós a multiplicação do pouco que neste momento podemos oferecer, porque o dia que tivermos mais, com certeza vamos fazer bem mais. Emmanuel nos explica que é indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos
ainda que reduzidos na nossa bolsa, no nosso recurso pessoal, no nosso suor, as nossas horas de benefícios daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada, para testemunharmos a própria fé. E aí não basta apenas rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o dever de cristão que somos. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, o quanto nos seja possível, para que o bem se realize, que o bem se concretize, se materialize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. A passagem da multiplicação dos pães e peixes nos fala dos poucos, recursos das nossas bolsas, dos nossos corações. Jesus espera que nós demos para alimentar os nossos irmãos em necessidade bem pouquinho, recursos singelos. Porque às vezes nós ouvimos esse chamamento do Evangelho e pensamos assim: mas eu não aprendi a fazer isso, eu não sou como Jesus, eu não sou como o fulano, Bertano. Aí vamos falar dos espíritos que nós admiramos. Não sou como os discípulos, eu não sou. E a gente vai dando uma série de desculpas para não fazer. Mas Jesus não está pedindo muito não, ele está apenas pedindo bem pouquinho. Podemos relembrar, por exemplo, o óbolo da viúva, que foi lá, deu a única moedinha que ela tinha lá, que ela contava com aquilo, e ela fez. Mas eu posso pensar assim: mas eu só posso ouvir. Mas que legal, dá do seu ouvido. Mas o que eu posso fazer é mandar uma mensagem positiva. Que bom, manda mensagem positiva. Mas eu posso ir lá na casa um dia e ajudar. Que bom, vai até lá, ajuda. Aí está o milagre da vida com Jesus. Quem sabe ele não possa multiplicar o que você pode oferecer, o que nós podemos oferecer. Não sei se vocês já tiveram uma experiência muito interessante, naquele dia que as coisas não estão muito bem, está tudo meio entristecido, meio desanimado, nós estamos vendo o mundo assim, meio cinza, e ao andar pela rua, ou alguém, a gente olha para uma pessoa que aparentemente não tem nada, aquela pessoa não sabe nem se vai comer naquele dia, mas ela olha para você. Como é que ela olha para você? Pensem bem. Ela dá um sorriso. Imagina se essa pessoa ainda está sorrindo. Ela dá um sorriso. Apenas um sorriso. Ela traz uma alegria lá no interior, que nós não entendemos, mas aquilo quebra o nosso íntimo. Chegamos ao trabalho, como em outro lugar, e alguém nos diz assim: bom dia. E alguém, percebendo a nossa fragilidade emocional, por um motivo aparente ou não, pode ser apenas foro íntimo, mas alguém se aproxima de nós, olha e se sente à vontade para falar assim: conta comigo. Se você não quiser me falar nada, nem precisa. Você não fala nada, mas conta comigo, eu estou aqui. E é isso que Jesus espera de todos nós. Conta comigo, eu estou aqui. Música de hoje, fé. A linha do horizonte
monte, o alto da montanha. Por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha. A luz que vem do alto aponta o meu caminho, é forte no meu peito e eu não ando sozinho. Te vejo pelos campos, te sinto até nos mares, te encontro nas montanhas e te ouço nos mares. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Pra quem te traz no peito, o mundo é mais florido. A vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso, esqueço a minha luz, firme nesse rumo que a você me conduz. Em todos os momentos eu olho pro espaço, sou forte, minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Laralaia, 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 laralaia. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Laralaia, 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 laralaia.